Obrigada. Bom, o Pablo já me apresentou, eu sou a doutora Sabrina. Eu me formei no Brasil em 2002 e decidi, em 2017, migrar para Portugal. Fazer minha equivalência em Portugal, fiz meu mestrado, fiz doutorado e comecei a trabalhar em Portugal. Faz 8 anos que eu moro em Portugal. E eu queria agradecer o convite da Dentsply Sirona Brasil. Eu fiquei imensamente feliz, porque a gente sai do nosso país, às vezes, para dar uma coisa diferente para os nossos filhos, né? Melhor educação, melhor ensino, ter contato com outras línguas, outra cultura. Mas o Brasil sempre fica na gente, sempre. E a minha maior saudade que eu tenho é de poder compartilhar muito com amigos, colegas, dentistas, ortodontistas, toda a experiência que a gente tem. E lá é muito difícil, então isso faz muita falta. Esse calor que o brasileiro tem, essa entrega que vocês dão, esse carinho que vocês recebem a gente é muito importante. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu queria agradecer o convite do Pablo, da Marli, da Fabi, da Lívia, de todo mundo. Eu estou muito, muito feliz mesmo, porque a gente sai e quando a gente volta, e volta com essa recepção tão calorosa, tão bonita. Queria agradecer vocês de estarem aqui hoje presente nessa noite, uma quinta-feira, né? Todo mundo trabalhou, não sei se trabalhou, mas devem ter trabalhado, e estão aqui presentes para eu poder tentar compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com o Sure Smile. Eu comecei com o Sure Smile em 2000 aqui em Portugal. A minha formação, né, que eu fiz, e eu comecei com o Sure Smile em 2019. Então, essa aqui foi a primeira reunião a nível europeu, e eu estou aqui com meu marido, está sempre presente, ele está aí hoje. E essa aqui foi a primeira reunião, foi logo quando tudo começou. Foi fácil? Não. Toda vez que você tem um desafio e você vai mudar de uma coisa que você já está acostumada para uma coisa que você nunca viu, é um desafio. Mas não me arrependo nem um pouco de ter mudado para a plataforma Sure Smile. Para mim, a plataforma Sure Smile foi um divisor de águas na ortodontia, porque muitas coisas que talvez eu não faria com outras marcas, eu faço com o Sure Smile. E eu gosto muito do Sure Smile. E aqui tem alguns casos meus complexos que eu fiz e que eu falei, eu vou testar só com um alinhador. Não vou colocar nenhum tipo de acessório, não vou colocar mini implante, não vou colocar nada. Eu vou testar. E deu certo. Então, é isso que eu vim trazer para vocês, é isso que eu vim mostrar para vocês, que o Sure Smile realmente funciona. E há muito tempo eu estou no Sure Smile, há 6 anos, e eu recebi uma proposta de trabalhar em outra marca. E eu falei para essa pessoa, a resposta foi a seguinte, eu não posso trabalhar numa marca que eu não acredito no resultado. Então, eu acredito no Sure Smile, e eu só consigo falar de uma coisa que eu acredito e que eu tenho paixão. E eu vou passar um pouquinho da minha paixão de Sure Smile para vocês. E espero que vocês fiquem contentes, felizes. Se vocês quiserem perguntar, parar a apresentação no meio, pergunte, eu vou responder. O que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, depois eu procuro e respondo para vocês depois, tá bem? Vamos lá. Aqui eu faço uma conotação. É sobre as plataformas. Isso aqui é uma plataforma de alinhador normal, como eu trabalhava antes, outras marcas. E isso aqui é a plataforma Sure Smile. Isso aqui é um canivete simples. Isso também é um canivete. Só que isso aqui, ele tem várias funções. Esse não, só tem uma. Então, eu respondo para os doutores que me perguntam, mas a plataforma Sure Smile é muito difícil. Não, ela não é muito difícil, e nem complexa. Ela é completa. Ela te entrega resultado. Então, eu faço essa conotação de um canivete normal e um canivete suíço. Porque o canivete suíço tem várias utilidades. E o canivete simples, não, só corta.
tá bem? E eu faço sempre essa conotação, eu sempre faço essa comparação, porque eu acho muito legal, porque todo mundo me fala sobre a plataforma. Eu falo, gente, não é, ela é muito completa. Então, você consegue chegar num resultado e ter uma previsibilidade de resultado, que é o que a gente quer, entregar resultado para o paciente, né? Vamos lá. E aqui é uma pergunta que eu deixo para vocês. O que é mais importante para vocês em um alinhador? A eficácia ou a eficiência? A eficiência, custo. O custo tem que ter custo? Tem. Mas se você não tiver resultado, não resolve. Fazer corretamente, sim, mas tem que ser feito. Não adianta fazer corretamente. Não adianta você planear um caso e não chegar no que você quer. Então, você não fez corretamente. Utilizar produtividade e os recursos, mas você tem que ter a capacidade de atingir objetivos. Porque você tem que entregar o objetivo para o seu paciente. Custo-benefício? Sim, você tem que ter custo-benefício. Mas se você não cumprir metas, o que adianta? Que adianta você pagar barato num alinhador se você não vai cumprir as metas que você vai ter que entregar para o seu paciente? O resultado, que é uma oclusão ideal, funcional, você ter longevidade dos dentes na boca. Porque se você faz um bom tratamento ortodôntico, você devolve a função ao paciente, você tem resultado. Você tem longevidade, você tem qualidade de vida para o seu paciente. Então, e o mínimo de perdas ou desperdício? Eu prefiro realizar o que foi proposto. Então, eu prefiro a eficácia do que a eficiência. Porque para você ter a eficácia, você vai ter que ter eficiência. Você tem que ter custo, mas você tem que ter resultado, senão não adianta. E é isso que o Sure Smile entrega, resultados. Primeiro caso. Esse é um pacientezinho classe 3, linha média inferior desviada. 3,68 milímetros é muito, porque a gente tem aquela ideia de que é só 2, né? Só máximo 2 milímetros de desvio a gente consegue resolver. Mais do que isso, já é difícil com alinhador. Ele tem uma mordida cruzada unilateral, apinhamentos anteriores super severos e tem caninos em infraoclusão. Esse caso foi resolvido com 36 alinhadores superiores, 31 alinhadores inferiores. Esse é o resultado final do paciente. Engrenado, que a gente tem muita dificuldade, né? Às vezes os alinhadores não entregam aquele engrenamento legal, mas se você perceber, está bem engrenado. Para a maloclusão que era, está excelente. E o sorriso também do paciente mudou muito. Expansão. Foi bastante expansão que a gente teve. Principalmente aqui, ó. Aqui tem mais do que 5 milímetros de expansão aqui. Muito mais. O inferior. Corte alto. Eu vou explicar o que eu faço com os alinhadores. Eu faço, no começo do tratamento, que a gente precisa de expansão, eu coloco uma linha de corte alta. No meio do tratamento, que eu preciso de rotação, intrusão, eu coloco recortada, né? E no final, que eu preciso de nivelamento de curva de SP, eu coloco um corte mais alto, porque eu consigo ter controle melhor do movimento. Consigo controle de vestibularização e lingualização. Então, eu faço essa mescla de linha, que é muito importante. É isso que o Sure Smile nos oferece. Por que não usar? Né? Pronto. Esse é o caso final dele, desse paciente, tá bem? E agora, esse é um pacientezinho classe 3, ele tinha mordida de topo a topo anterior e posterior, apinhamentos anteriores severos no arco superior e inferior, e apinhamentos moderados no arco inferior. Assim era a boquinha dele.
É um padrão chinês, né, que a gente tem muitos, né, porque a maioria dos alinhadores de outras marcas tem esse padrão chinês como referência. Alinhador 49. A expansão que foi feita, mas não foi feita muito. Por quê? Porque ele já tinha o arco muito aberto, então não podia expandir muito. Eu tinha que controlar muito essa movimentação. Então, coloquei attachments e também coloquei linha de corte alto, porque eu queria controlar muito a expansão do arco, porque ele já tinha esse arco muito aberto, porque é característico da raça, né? Então, eu tinha que controlar muito. Então, tanto no arco superior como no arco inferior, eu tive que controlar muito essa expansão. Então, eu coloquei, mesmo com a linha de corte alta, eu coloquei attachment para controlar essa expansão do arco. Tá bem? No inferior, foi feita uma distalização sequencial, inicial, mas controlada, com um road trip controlada, com IPR, linha de corte alta, e com attachment, para diluir o apinhamento anterior. Então, eu fiz uma distalização inferior, pouquinho, foi bem pouquinho, e fiz os IPRs para tirar esse apinhamento, e coloquei também attachment para controlar o road trip, para os dentes não vestibularizarem, porque ele já era um paciente classe 3. Se eu vestibularizasse esses dentes, depois para eu voltar para a posição, ia me dar mais trabalho, ia me ter mais alinhadores. Então, o que eu fiz? Eu coloquei attachment, controlei o road trip, pedi para o técnico, por favor, controlar o road trip, colocar attachment nos dentes anteriores, para que não ocorra a vestibularização dos incisivos inferiores, pois o paciente tem um padrão classe 3. Eu escrevi isso para o técnico. Eu acho que o mais importante num planeamento, de qualquer que seja, a gente tem que escrever o que a gente quer. Então, a gente tem que falar o que a gente quer e como se chega no resultado. Porque, se a gente, às vezes, o técnico que está lá não está entendendo o que você está pensando. E vem errado. Os meus casos, são poucos os casos que eu tenho retorno de planeamento. Quando eu mando o planeamento para o laboratório digital, eu escrevo, e quando volta, eu já quase aprovo direto. Porque eu escrevo tudo o que eu quero e como eu quero. Se eu quero 1 milímetro, se eu quero curva de SP negativa, overjet positiva, eu escrevo tudo. Por mais que a gente possa modificar no software, né, nos dentes, eu gosto de escrever, porque isso me facilita o trabalho. Eu ganho tempo, vamos dizer assim, do que ter que ficar. Vem, aí eu reviso, volto. Aí volta de novo, aí reviso de novo, volta. Entendeu? Então, eu já escrevo tudo realmente que eu quero. Afinal de contas, a gente é ortodontista. A gente sabe a biomecânica. Não sabe? A gente sabe os limites. Por que não escrever para o técnico o que a gente quer? Né? É a mesma coisa. Antigamente, a gente fazia o planeamento no papelzinho, lá na cefalometria, escrevia A e B, tal, tantos graus, não sei o quê, nanana, vestibularização. Por que não escrever com alinhador? A gente só está mudando o tipo de material, mas a mecânica é a mesma. E, lógico, tem algumas limitações, porque é um plástico. Mas a gente tem que escrever o que a gente quer. Se a gente não escrever o que a gente quer, como é que ele vai saber? Não é? E eu acho que em qualquer empresa você tem que escrever, não só na Sure Smile, acho que todas as empresas, qualquer empresa que for, a gente tem que escrever o que a gente quer, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Né? Senão, a gente não vai conseguir chegar no resultado. E aqui tem um videozinho. Foi? Opa, peraí. Ah, foi. Que aí está mostrando o movimento. Tá vendo? Ele teve aqui, ó, uma distalização inferior, tá vendo? Mas é pouquinho. Acho que ali deve ter uns 2 milímetros no máximo de distalização. É só mesmo para diluir esse apinhamento, porque eu fiz os IPRs, coloquei o elástico de classe 3 e fiz a distalização para melhorar, né? Para ajudar na distalização, o elástico, que ajuda bastante.
E aqui, em relação à linha do corte, isso aqui é um artigo muito legal. Quem quiser ler, é muito bacana esse artigo, porque ele fala realmente da linha de corte. Então, ele fala que quando você tem uma linha de... O que acontece quando o alinhador é recortado? Quando você recorta o alinhador, a margem gengival fica mais frágil. Ela fica mais molinha, né, quando você tem um alinhador recortado. Quando você tem um alinhador com a linha de corte alta, essa parte mais frágil vai para cima. Então, você consegue chegar mais próximo do centro de resistência do dente. Então, você consegue fazer com que você faça movimentos mais expressivos e movimentos de maior complexidade, porque você tem essa linha de corte mais alta. E você consegue controlar melhor a movimentação. Então, por exemplo, tem empresas que colocam aquele Power Read, né, para controlar a vestibularização e lingualização. O Shure Smile não precisa. A linha de corte dele controla essa vestibularização. Então, eu gosto muito da linha de corte alta. Essa ideia da gente poder escolher que tipo de linha você vai querer para cada paciente é excelente, é muito bom. É muito bom mesmo, porque a gente consegue expressar melhor os movimentos. E esse artigo é um artigo muito legal, é um artigo que eu leio e releio sempre, porque às vezes até eu fico em dúvida, eu falo, nossa, será que eu fiz certo, será que eu não fiz errado? Será que eu ponho linha de corte alto, será que eu ponho linha de corte baixa? Então, eu sempre estou lendo e relendo esse estudo, porque eu acho muito interessante. E aqui é a distalização do paciente, do mesmo paciente, só que é no arco anterior, superior. Eu tive bastante distalização, tá vendo? Olha. Para diluir, porque o que eu faço? Eu primeiro abro o espaço para depois colocar o dente no lugar. Então, primeiro eu abro, depois eu giro. Tem gente que faz tudo ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que esse movimento não fica muito previsível. Então, eu uso aquela lei de Newton, sabe? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E o dente também não vai ocupar. Então, eu sempre abro. Aí o paciente fala, mas eu vou ficar com esse apinhamento até... Vai. Eu faço ele ficar. Porque eu acho que eu tenho mais previsibilidade fazendo isso do que fazendo todo o movimento junto. Então, eu gosto sempre de abrir o espaço. Esse paciente ele ficou quase até o finalzinho com esse dente aqui giradinho. E isso aqui é um giro grande de um central. Aqui tem mais do que 45 graus de giro. Que geralmente, você tem, uma das limitações maior, mais do que 45 graus de giro de dente, não é? Lógico, mais em caninos e premolares, que são dentes menores. O canino é mais difícil porque é um dente mais rígido, né, mais firme. Mas esse central aqui, ele estava difícil de girar também. E ele girou. Não usei nenhum tipo de botão. Girou com um alinhador mesmo. Isso aqui é no alinhador 49. Esse paciente teve 54 alinhadores. É pouco para o tanto de movimento que a gente fez ali. Bem pouco mesmo. Então, ele estava no 49 e já estava praticamente engrenado. Linha de corte 1,5. Eu usei nesse paciente, porque ele tinha a coroa clínica muito pequenininha. Então, eu precisava que aquele alinhador ficasse bem adaptado mesmo na boquinha dele. Então, ó o central aqui, como era girado. Esse aqui é o final dele. Esse é o inicial. E aqui, para vocês verem que não teve muita expansão do arco inferior, isso aqui é a referência do escaneamento, do inicial. E aqui é o final. Então, você vê, olha, não teve muita expansão do arco. Quase nada. A expansão é normal na ortodontia, mesmo em brackets convencionais. É normal você ter expansão, porque quando você coloca o arco, a tendência dele é aumentar o diâmetro, né? É normal uma expansão. Mas aqui eu tive bastante controle.
dessa controle, desculpa, dessa expansão. Controle em Portugal, controlou, a gente fala controlou em Portugal. Teve bastante controle dessa expansão, porque era um paciente classe 3, topo a topo, imagina, eu não podia expandir nada, eu tinha que segurar essa movimentação, senão ele ia descruzar, eu ia descompensar ele, aí ia me dar mais trabalho ainda. E esse aqui, depois de 18 meses de tratamento. Esse é o final dele. Aí que eu fiz agora? Eu falei, olha, agora que você terminou, está vendo que seus dentes aqui são muito pequenininhos? A gente tem que fazer uma estética. Porque eu não vou extruir mais esse dente. Não vou. Falei, olha, vai ter que fazer uma estética, vai ter que aumentar aqui um pouquinho para ficar bonitinho, vai ter que melhorar esse recontorno porque você teve muita quebra na incisal. E a gente explica ao paciente que a estética também é importante para reabilitar. Porque ele tem todos os dentes, mas ele está sendo feita uma reabilitação, né? Então tem que se reabilitar. Se vocês perceberem, olha, a intercuspidação. E não usei elástico. Isso aqui só foi com alinhador. Não usei elástico para intercuspidar final de tratamento, nada. Só foi com alinhador. Com alinhador mesmo. E ele tinha bem topo a topo aqui a oclusão. E 18 meses de tratamento, acho que é um bom tempo, né? O paciente não fica muito, é um paciente adolescente, aí fica, não quero mais usar. Ele foi super colaborador. Se bem que o chinês, o japonês são super colaboradores, né? Eu acho que são mais colaboradores do que qualquer outro. E o pai ficava, olha, tem que usar, investimento é alto, tem que usar. Não, mas ele foi super colaborador, foi um paciente super bom. Ele só deu uma rateada, vamos dizer assim, porque ele colocou o alinhador na panela para ferver. Aí eu falei, quanto você pôs? Ele, só 2, doutor. Eu falei, tá bom, então a gente vai pedir outro, você vai continuar com um antes, e aí depois a gente vai pedir outros e vai vir e você usa. Mas ele colocou, ele, estava muito esquisito. Eu falei, estava esquisito porque você não escova direito. Não pode pôr na panela, pensa que isso é material termoplástico, como é que você vai colocar na panela? Mas ele colocou. O pai quase matou ele. E aí o superior, tá vendo? Olha só, olha o giro, a rotação desse central. E olha, tá bonitinho, tá vendo? E aqui também. E aqui o arco. Esse é um caso finalizado já. Ele está em controle agora, em controle. Ele já tirou o aparelho faz 6 meses. E ele retorna comigo, geralmente eu tenho um protocolo que eu peço para o paciente voltar de 3 em 3 meses, no primeiro ano, depois de 6 em 6, e depois uma vez por ano. Eu faço durante 3 anos, eu faço esse controle do paciente. Aí, depois disso, eu peço para o paciente voltar, mas eles não voltam mais. Esquecem. Esquecem da doutora. Quebra o casamento, esqueceu a ortodontia. Pronto. E essa é a final dele, a face inicial e a face final, e a orto, a tele, né? Era um paciente classe 3 e melhorou muito o perfil. Aquele cresceu também, né? Ele cresceu um pouquinho, mas melhorou muito o perfil dele, ele está super feliz, ele... Eu gosto sempre de tirar essa foto, porque acho que tem uma... E aí o sorriso dele, inicial e final. Eu falei, Carlos, tira o óculos. Ele, ai, doutora, não quero. Eu falei, tá bom, então fica. Adolescente, eu não vou ficar. Tira. Não, não quero. Então tá bom. Então fica. Tirou o bigodinho, melhorou, né? Mas ele também cresceu, mas melhorou muito. É o que eu falo. A gente fala, você pode melhorar o perfil, você direciona o crescimento um pouco, né? Quando você direciona o crescimento, por mais que seja pouco, mas muda o perfil do paciente, né? Não tem jeito. Ficou até mais bonito, né? E esse casinho eu coloquei é de uma paciente, foi logo um dos meus primeiros casos que eu fiz com
há muito tempo atrás com o Sure Smile. Foi assim, muito tempo. E aí eu quis comparar a estabilidade do tratamento. Então, se você tem engrenamento, por mais que aqui, olha, tá vendo? Olha, tem um pouquinho de abertura. Mas olha só, depois de um ano, como teve a readaptação. Então, às vezes, a gente fica tão desesperado, fala, ai, não, mas está aberto. Mas pensa que o paciente está com um alinhador em cima, alinhador embaixo. Tem tá sem contato oclusal. Tem aquela distância dos alinhadores, né? Então, a gente fica tão desesperado, não, quero ocluir, quero ocluir. Não, dá tempo ao tempo. É que a gente fala, às vezes a gente coloca um fio NIT, aí vai lá, aí vai, aí já quer colocar para um fio mais grosso. Não, tem que esperar o fio fazer efeito. Não é para troca, 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 troca. Não vai fazer efeito. É para ficar 3 meses? Fica 3 meses. É para ficar 6? 6 meses. Vamos deixar o nosso organismo trabalhar. A gente, às vezes, quer acelerar o processo e não deixa o próprio organismo fazer o trabalho que ele tem que fazer. E aqui eu falei, não vou colocar nada, vou deixar, vou terminar o tratamento assim aberto e vamos ver como vai ficar. E eu fui acompanhando. Essa paciente eu acompanhei 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, e depois de um ano... Ai, caramba, passei, desculpa. Depois de um ano, engrenou, muito bem engrenado. Então, para que eu ia colocar elástico, fazer a paciente usar mais não sei quanto tempo com elástico, para engrenar, para... Não, não preciso disso. Vamos deixar o próprio organismo trabalhar a nosso favor, porque a gente tem isso a nosso favor. Por que não usar? Né? Então, eu deixei ele trabalhar. E conforme eu ia controlando ela de 3 em 3 meses, eu ia vendo que estava fechando cada vez mais. Aí eu falei, usa o alinhador, a contenção 6 meses. Direto. Aí não vai fechar, óbvio, né? Aí eu falei, agora você vai usar só para dormir. Só que o paciente esquece. Tipo, coloca para dormir um dia, depois no outro dia já esqueceu, no outro dia já não coloca de novo. Então, isso é ruim, mas para a gente, às vezes, é bom. Porque aí ocorre realmente essa readaptação da oclusão. Isso é muito importante para a gente, né? E dá estabilidade para o caso. Esse caso está estável. Eu estou fazendo o controle, agora eu vou fazer o controle dela daqui 1 ano, e está bem estável, está bem apresentada, ela está com um sorriso lindo e pronto. E eu pus para mostrar que, realmente, se a gente tem uma boa oclusão, se a gente faz estabilização do caso, ele dura mesmo. E olha, ela tinha bastante retroinclinação dos incisivos superiores, dos inferiores também, uns apinhamentos aqui bem chatinhos. Olha esse central, esse lateral aqui, ó, que é muito difícil de girar, mas girou. Sem binário, só no alinhador. Só no alinhador. Porque tem muitos pacientes que se recusam a colocar bracket, se recusa a colocar um botão. Tem um paciente meu que reclama todo dia que ele está com botão. E eu finjo que eu nem estou ouvindo, nem dou atenção. Falo assim, mas vai continuar. Então, esses casos foram casos que realmente eu testei para ver se o alinhador funcionava mesmo. E funcionou. Esse paciente eu não terminei ainda, porque ele é um paciente um pouquinho complicado, mas está indo. Pronto. Ele é um paciente classe 2 completa, do lado direito, meia classe 2 do lado esquerdo. Ele tem apinhamentos severos anteriores e arco superior e inferior triangular. E foi assim, o tratamento dele chegou assim para mim, e ele falou, quero colocar alinhador. Eu falei, aí você que eu vou testar para ver se funciona. Vamos embora, vamos lá. Se não der certo, a gente coloca brackets. Vamos embora, faz um híbrido. Pronto. E aí eu fui indo com o caso dele. Ele ficou com esse dentinho para frente e está ainda um pouquinho até agora, porque eu tive que fazer muita distalização, mas muita mesmo. Porque ele tinha o central dele era praticamente em cima do lateral e do outro central. Então, eu tive que fazer muita distalização, tanto de um lado quanto do outro. Olha o tanto. Olha aqui. E vou falar, essa distalização aqui, ó, é em grupo. Não é distalização 50, 50, 50. Não, é em grupo. É uma expansão com distalização em grupo.
Sr. Smiley faz. Sabiam? Não, né? Pois ele faz. Distalização em grupo. Por que essa distalização? Por que eu consigo essa distalização em grupo? Porque, se vocês perceberem, os dentes estão na mesma linha. Então, para que eu vou mexer um, para depois mexer outro, para depois mexer outro? Se eles estão na mesma linha, então ele expandiu e na mesma linha distalizou. E eu consegui muito. Aqui já é mais à frente, tá vendo? Aqui já está praticamente todo alinhado e aqui ainda falta um pouquinho, mas aqui já fechou o espaço da distalização que a gente tinha aqui. E aqui ainda está para fechar, porque ainda tem esse dente para colocar no arco. Teve uma expansão e a distalização. Ó, aqui são os movimentos. Olha, está expandindo. Está vendo que não abre espaço de nada aqui, ó. Só está expandindo. Agora eles estão indo para trás. Ó, estão para trás, ó. Está em grupo. Está de canino a molar indo para trás. Quando terminar esse caso, eu vou mandar para o pessoal daqui da DS Brasil. E vou pedir para mandarem para vocês verem como é que ficou o resultado. Mas ainda não está pronto esse caso. É uma pena, que eu gostaria muito que tivesse pronto para mostrar o resultado final. E aqui é a linha de corte que eu falei, variável. Então, o que eu faço? A gente escolhe a linha de corte de 2 milímetros na primeira fase. Eu escolho na primeira fase quando eu vou fazer uma expansão. Então, eu preciso ter maior controle de torque, eu não quero que vestibularize muito, eu quero realmente que expanda, que dê aquele recontorno do rebordo, né? Porque não mexe em osso, mas ele vai fazer o recontorno do arco, né? E a gente tem aquela bordoala que a gente tem o limite para a expansão, né? Numa fase intermediária, que eu preciso de rotação, intrusão, extrusão, eu coloco o recortado, a margem recortada, porque eu preciso que ele seja mais maleável. Porque como é que eu vou rodar com uma coisa muito rígida? Não dá. Ele precisa ser mais maleável. Então, eu preciso rodar, então eu preciso que ele seja... É como se aqui eu colocasse um fio de aço e aqui eu colocasse um fio de nitinol para poder rodar, para poder fazer os movimentos mais específicos. Rotação, extrusão, tá bem? E na última fase, quando eu quero um nivelamento da curva, que eu não quero expansão, não quero que o dente vá para frente, né, para vestibular nem para lingual, eu uso uma linha de corte mais alta, que aí eu consigo controlar mesmo, eu só faço a intrusão e... A gente faz empaque, sabe? Por exemplo, do alinhador, eu vejo a tabela de movimento, tá expandindo. Aí eu vou lá, olha, do alinhador 1 ao alinhador 15, que eu quero que vocês me mandem do alinhador 1 ao alinhador 15. Eu vou fazer a linha de corte alta. Aí eles vão te mandar. Depois você pede, agora eu quero fazer rotação. Você vai ver na tabela de movimento, aí você vê o que você tá tendo de movimento. Tem que escanear e pedir. Porque... Mais ou menos. Às vezes não precisa. Se realmente o movimento foi concretizado corretamente, você não precisa fazer um escaneamento novo. Mas é sempre bom para você tirar a prova, né? É melhor. O mesmo planejamento. No mesmo planejamento. Mas é bom, às vezes, escanear só para você ter a contraprova, né? Porque, às vezes, por mais que você... Porque, assim, a gente fica muito... Com o alinhador, a gente fica muito na mão do paciente, né? Se o paciente não usar... Não resolve. Eu vi outro dia, esses dias eu li alguma coisa do professor Consolaro, que ele fala que o alinhador é muito bom, uma tecnologia excelente, mas o paciente precisa ficar pelo menos de 20 a 22 horas com ele na boca, senão não resolve. Porque, imagina, a gente faz um movimento, aí o paciente tira. Qual a tendência do movimento? Voltar para a posição. Se ele não permanece com aquilo constante, sempre vai fazer aquele movimento. Então, por isso que, às vezes, tem desadaptação. Chegou o paciente no consultório, teve desadaptação, ou o paciente não está usando, ou o paciente está trocando errado.
Teve um paciente meu que eu falava assim, olha, você tem que trocar de 10 em 10 dias. Aí ele falou assim, então daqui dia tal, eu troco. Dia tal, eu falei, não, eu quero que você conte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca. Falei, por quê? Fevereiro é um mês que tem 3 dias a menos. Tem dias que tem mais. Então, quer dizer, então você, em vez de usar 10, você usou 7. E eu sou muito cética em achar que em 7 dias uma alinhadora vai fazer efeito. O meu protocolo é 10 dias e 15 dias. É o que eu acho que incorpora melhor o movimento, eu acho que tem menos retorno, menos refinamento. Pela minha experiência de tanto tempo que eu faço esses alinhadores, eu acho que 7 dias é muito pouco. É muito pouco tempo. Porque você não deixa 7 dias um fio de nitinol na boca do paciente. Você deixa um mês. Por que o alinhador você vai deixar 7? Não vai incorporar o movimento, não incorpora. Eu já fiz esse teste e desadaptou total. Eu tive que refinar o caso, eu tive que fazer todo o escaneio novamente, fazer um planeamento novo, porque o paciente não usou. Usou errado. 7 dias? Não dá. Eu não acredito muito. Tem empresas que preconizam 7 dias. Eu acho que 7 dias é muito pouco. Hoje a gente tem o Vipro, né? A doutora fala bastante do Vipro. E falam que também a gente consegue diminuir o protocolo. Eu conversei com ela e eu falei assim, eu não gosto de diminuir, mesmo com o Vipro. Eu não gosto de diminuir protocolo. Eu acho que o Vipro é muito, muito, muito bom para muitas coisas. Mas eu acho que diminuir protocolo de alinhador com Vipro eu não gosto. Não é o que eu faço. E eu estou usando alinhador, uso o Vipro e adoro. Principalmente quando faz a troca de um alinhador para outro. É sensacional. Coloco à noite, assim, eu troco à noite, coloco o Vipro. Gente, assim, o conforto que dá é incrível. É muito bom. Eu uso só para poder relatar para os meus pacientes como é confortável usar o Vipro. É sensacional. Eu falei, foi a melhor coisa que a Dentsply colocou no kit foi o Vipro. Porque muitos pacientes dizem, ai, doutora, incomoda, dói, não sei o quê. Nanana. Gente, eu ponho, no dia seguinte eu já não sinto mais nada. Parece que os dentes estão assim, ó, levinhos, tudo bonitinho. E troco tranquilo. E aí, mostrando que foi feito a distalização em grupo, com uso de elásticos intermaxilares, está bem? Aí já está bem quase alinhadinho, essa parte aqui está quase em oclusão ideal. Classe 2 completa. Já quase em classe 1. E aqui praticamente já engrenado. Olha, abriu bastante, olha como abriu. Porque eu precisava de muito espaço aqui para colocar esse dente em posição, né? Muito espaço. Então, distalizou bastante mesmo. Linha de corte alta, 1,5 milímetro. Gosto muito. Ou eu trabalho com 1,5. Às vezes, eu coloco a recortada. Às vezes. Mas eu gosto bastante de 1,5 e 1. E esse estudo eu coloquei porque a gente associa muito a movimentação de distalização com DTM. Faz distalização, o paciente, estou sentindo dor. E não tem correlação. É controvérsio. Esse estudo é um estudo de 2023, é recente. Mas ele fala que uns autores falam que a ortodontia melhora a DTM, outros falam que não, que pioram. Então, fica essa briga. Mas que a gente sabe que, quando a gente coloca os alinhadores, a gente tem um aumento, o aumento da oclusão, e não tem o contato oclusal, e, com isso, faz o relaxamento, isso é fato. Mas o que ele fala nesse estudo é que a distalização não influencia na DTM. Então, por quê? Porque a gente faz como faz a modificação da oclusão, ocorre a remodelação do côndilo, né, porque você vai mudar, né? E fala que não causa DTM em nada. E alguns autores falam que causam, que pode ocasionar algum problema na ATM. Mas é muito controverso. Eu tenho muitos pacientes que eram sintomáticos, foram para tratamento com o buco, com
lá a gente fala buco, porque lá não tem o específico de DTM. E aí eles fizeram um tratamento, fizeram descompensação do cone, não sei o quê, nananana, fizeram tudo lá, o tratamento deles, e mandaram de volta para mim, e eu trato, e o paciente não sente mais dor. Então, é muito relativo. Então, a gente fica... Eu coloco pacientes, e os pacientes falam, nossa, doutora, melhorou muito, não sinto dor, não sinto estalido, não sinto mais nada. Tem pacientes que reclamam. Então, a gente fica, né, sem saber realmente que lado seguir e que a gente acredita na verdade. Mas eu acho que, por ter a desoclusão e o relaxamento, eu acho que melhora muito a dor, estalido, essas coisas. E eu pus esse artigo porque a gente fez uma distalização muito grande naquele paciente e ele não tem sintomatologia nenhuma, zero. Ele super bem, não tem estalido, não tem nada, dor, nada. E foi uma distalização bem grande que a gente foi feita nele. Esse é um paciente também, classe 2, BRAC, mordida profunda muito severa. Tem um canino impactado e apiamento severo anterior e inferior. Aí eu pergunto, neste caso, vocês colocariam mini implante? Sim ou não? Não. Olha o... Ai, caramba, peraí, não quero que mostre. Olha aqui. Esse desnível do plano oclusal. Todo mundo olhava assim, eu colocava mini implante para, né, melhorar, com certeza, né? Eu não coloquei. Juro por Deus, gente, eu juro por Deus, juro. Eu não juro pelos meus filhos, são 2. Eu não coloquei mini implante. Não coloquei. Esse paciente foi só tratado com alinhador mesmo, elásticos e alinhador, somente. Não coloquei mini implante. Eu fiz o tracionamento do canino. Esse paciente eu fiz uma ortodontia híbrida, porque se eu fosse tentar trazer o canino, depois que eu tracionei, coloquei no arco, se fosse tentar trazer o canino com alinhador, ia demorar muito. Então, o que eu fiz? Eu coloquei brackets, trouxe o canino e agora ele vai para refinamento. Agora ele vai para refinamento por quê? Porque agora ele vai para refinamento para melhorar o posicionamento do canino e melhorar esse trespasse. Mas eu não coloquei mini implante nele. E esse aqui foi o plano de tratamento que me deram. Eu falei, será que vai chegar nisso? Eu olhava assim a tabela de movimentos, eu falava assim, não vai chegar. Não vai. Aí eu falei, será? Eu falei, vou testar, vamos ver. Eu expliquei para o paciente. E esse paciente era um paciente que tinha muita dor na TM, por causa desse desnível oclusal. E a gente fez a aplicação de toxina nele para melhorar tudo, melhorou. Durante o tratamento eu fiz a aplicação de toxina e hoje ele não sente dor nenhuma. E até a abertura, ele tinha uma abertura limitada de boca e melhorou muito a alimentação de boca dele. Então, eu acho que esse caso é um caso que eu acho muito legal e é um caso que eu sempre mostro, porque a gente fala assim, o alinhador não faz. Faz, gente, faz. Acreditem que faz. Teve uma intrusão muito grande dos dentes anteriores, porque a curva dele de espera era muito acentuada, mas muito mesmo. Então, teve uma intrusão, esses dentes aqui foram muito intruídos. E deu muito certo. E foi só com alinhador, não fiz nenhuma intrusão com mini implante, elástico, nada. E tem um giro de pré-molar aqui, ó, 90 graus. 40 alinhadores. Pouco. Muito pouco. Sim. 40 no total. Foram, se eu não me engano, 25 superior e 40 inferior. Está aqui, ó, 24 superior e 40 inferior.
Olha o tanto de intrusão. Porque a gente tinha que intruir mais superior, porque ali a curva de espinha inferior estava boa. Posterior, né? Estava boa. Agora, a superior, a anterior, eu tinha que melhorar bastante aqui, ó. Aí eu fiz... Aqui foi o inicial dele, né? Foi logo quando eu coloquei o alinhador. Aqui já estava fazendo tracionamento. Eu fiz o tracionamento assim, dessa maneira, que eu acho que é o que todo mundo faz, né? Coloca o elastiquinho, faz as duas recortezinhos, coloca, e depois eu usei a ortodontia híbrida. Porque você diminui o número de alinhadores, né? E se o paciente aceita, por que não a gente não utilizar, né? Eu acho que é melhor do que ele ficar usando e fazendo refinamento, refinamento, refinamento. Então, a gente coloca o dente mais ou menos no lugar e depois refina. Esse aqui é mais ou menos o meio do... Opa! E esse aqui... Esse dente aqui vai ser extraído, mas eu pedi para ele não extrair, porque o alinhador não veio até aqui. Porque era um dente que estava, assim, muito girado. E era um terceiro molar. Então, eu falei, tira e depois você coloca um implantezinho ali, pronto, já reabilita com o dente que tem que ser. Tá vendo? Olha, aqui ele está pronto para refinar. Aí foi feita uma ortodontia híbrida. Que diminui o tempo de tratamento, né? Porque às vezes o paciente não quer ficar tanto tempo também. Mesmo com alinhador, tem pacientes que não querem ficar tanto tempo. Pré-molar. Pré-molar. Esse pré-molar aqui, ó, a gente só faria com binário. É ou não é? Não, binário, já olhava assim, é binário. Não vou nem tentar com alinhador. Falei, não, vou tentar. E girou. Não fiz binário, girou. Por quê? Porque eu abri o espaço. Então, o dente, quando está livre, tem espaço para girar, ele gira. Gira. Olha como era a oclusão desse paciente. E esse é o inferior. Olha aqui. O que eu fiz aqui? Eu abri espaço, coloquei, antes de girar, eu abri espaço, coloquei o dente na posição, depois eu girei. Entendeu? Geralmente a gente quer já girar, para o dente ficar alinhadinho. Eu não. Eu coloquei, ó, você vê que ele aqui está indo, olha, ele tá no 12, 13, 15, 16, ele não está girando. Ele vai começar a girar quase aqui, ó. Olha lá, agora ele começa a girar, tá vendo? Ó, quase aqui ele começa a girar. Ó. Primeiro eu coloquei ele no arco, depois eu comecei a girar. Então, eu sequenciei esse movimento. Eu não quero que gire. Falei para o laboratório, não quero que gire. Primeiro, abre espaço. Coloca o dente no lugar, na posição que ele tem que estar. E depois você gira. E ele girou. Tá vendo? Os outros dentes nem estão quase em movimento. Só ele está girando. É que, às vezes, leva-se tempo, né? E o paciente, às vezes, não quer ficar com aquele dente girado, não quer ficar com aquele dente para frente. Mas é muito melhor deixar do que você depois ter que refinar. Porque, gente, refinar caso é um saco. É verdade. Você tem que fazer tudo de novo. Leva tempo de consultório, tempo de cadeira, tempo seu, porque você vai ter que planear de novo. Então, olha o tanto de gasto, de energia que a gente tem quando se refina um caso. Se a gente pode deixar o caso ali, ó, redondinho, só para o laboratório digital fazer o trabalho que ele tem que ser feito. E esse é o antes e o depois dele. Ele está assim, exatamente assim, ó. Pronto para o refinamento, tá vendo? Aqui agora eu vou refinar, aí esse dente vem para a posição, tranquilo. Com um refinamentozinho, porque esse caso é um caso que eu tinha que refinar, não tinha jeito. Eu não ia conseguir colocar esse dente no lugar, a não ser que eu tirasse todo o alinhador e colocasse bracket. Aí sim, eu não precisava refinar.
Mas como o paciente também não queria Bract, ele só aceitou aqueles Bracts ali, porque eu falei para ele, olha, vai diminuir muito o seu tempo de tratamento, vamos pôr ele? Vamos. E lá em Portugal os pacientes são muito legais, sabe? Eles acreditam muito no que você fala. Então, se você falar para eles, olha, você precisa aumentar de qualquer jeito esse dente, ele vai aumentar. Você precisa usar aparelho, ele vai usar. Tenho pacientes de 70 anos com aparelho. Porque eu tenho uma paciente, eu tenho uma colega, mais ou menos, assim. Em Portugal tem uns que tem muitos, tem uns que não tem nada, tem uns que tem meia dúzia, mais ou menos. Mas eu tenho uma colega que trabalha comigo que ela é reabilitadora. Estava até conversando com elas. E ela é periodontista e reabilitadora. Ela faz implantes e estética. E a gente trabalha muito bem juntas. Então, o que ela faz? Ela faz toda a parte periodontal do paciente, deixa o paciente redondinho para mim, me manda e fala assim, Sabrina, eu quero que você abra espaço aqui assado, eu quero que você faça isso, 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 não sei o quê. E os pacientes são pacientes mais idosos, né? Porque tem doença periodontal, tem aqueles pacientes que já estão ali sendo tratados, como ela diz, ela fala assim, tratar esse paciente só para limpar ali por cima, porque por dentro não limparam nada. E aí são pacientes que já estão cansados. E mesmo assim, eles, não, doutor, então precisa pôr aparelho? Precisa, então eu vou pôr. Eles são muito bonzinhos, sabe? Eles aceitam o que a gente fala. Isso eu não sinto falta daqui. Porque aqui, às vezes, o paciente quer saber mais do que você, o doutor. Né? Não, porque eu vi na IA que é isso e aquilo, que não sei o quê, não é? É bem assim. Mas lá não, lá eles não têm muito esse negócio de IA, não. Graças a Deus. Eles são bem bonzinhos mesmo. E aí o sorriso dele, aquele colocou o queixo para frente. Mas olha só como mudou. O sorriso. É outra pessoa, né? As dimensões, olha só como ficou. Olha que bonito. Olha como era. E esse paciente não sorria. Porque eu atendo uma colega de trabalho dele. E ela falava assim, doutora, você mudou a vida dele. Porque agora ele sorri. Porque antes ele não sorria. Porque ele tinha vergonha do sorriso. E agora ele sorri. E ele era todo bronco quando entrou comigo na consulta. E agora ele é super simpático. Isso aqui é uma comparação. Eu não consegui trazer todos os casos que eu queria. Eu queria colocar muitos casos. Mas isso aqui é uma comparação de que realmente o Sure Smile é previsível. E o que você vê no clínico, você vê no virtual. Então, essa paciente é uma paciente que ela está no 14º alinhador. E ela também tinha uma mordidinha, ela tinha muito desgaste, ela era bruxômera, ela fazia muito desgaste, muito. E aqui no 14º alinhador, olha como melhorou, até a estética do sorriso melhorou. Só de alinhar, olha como melhorou a estética. E olha como esse daqui está igual a esse daqui. Está igual. Então, se o paciente é colaborador, usa direitinho, faz o tempo certinho, troca direitinho, gente, a gente consegue perceber na hora quando pega o paciente. Olha só que bonito como está engrenadinho, olha. E ó, é exatamente igual. Até o espaçozinho aqui, ó, tá igual aqui, ó. Do outro lado, olha só como tá bonito. Olha a verticalização desse canino, que bonito, olha. Como já alinhou, tá vendo? E olha, tá exatamente igual. O inferior é o que a gente vê mais diferença, assim, logo no começo. Geralmente, os pacientes percebem logo a mudança no inferior. O inferior, assim, é o concurso quando os pacientes falam, nossa, doutora, já mudou muito. O inferior muda muito rápido. É impressionante. Engraçado que a mandíbula é um osso muito mais compacto e parece que muda muito mais rápido do que a maxila, que é mais porosinha, mais molinha para a gente mexer. Mas muda muito rápido, é muito engraçado. E eles têm essa percepção. Ah, doutora, nossa, meu ar... Eles parece que fazem assim, nesse espelho.
e falar assim, nossa, está redondinho, olha só como está redondinho, é muito engraçado. Eles têm essa percepção muito fácil assim do inferior. E eles relatam isso para a gente, que em pouco tempo o inferior já muda. Opa! E aqui eu fiz essa comparação, porque às vezes chega o paciente no consultório e a gente fala assim, porque eu nunca deixo o paciente tirar o alinhador. Eu mando o paciente sentar na minha cadeira. Quer que eu tire, doutora? Não, deixa que eu tiro. Porque eu quero ver como é que está o alinhador dele na boca. Para ver se tem desadaptação, se não tem, se está bem adaptado, se não está, se está usando, se não está. E às vezes a gente olha assim para... Ai, caramba, estou apertando errado. E às vezes a gente olha para isso daqui e a gente fala, teve desadaptação. Mas será que teve? Não. Olha só, eu sempre faço isso aqui, ó. Eu rabisco os attachments e coloco o alinhador. E aí eu vejo se o attachment está exatamente na posição. Olha só, está exatamente na posição. Esse aqui eu não rabisquei, mas olha aqui da frente que é mais visível. Então, o que aconteceu? Isso foi programado, porque eu queria uma extrusão anterior. Como é que você vai colocar o alinhador grudado lá no dente para ter extrusão, se você não tiver espaço? Então, isso a gente também tem que perceber. Porque, às vezes, a gente refina um caso desnecessariamente. Então, eu sempre faço isso quando eu vejo uma desadaptação assim, que eu vejo... Esse aqui eu fiz de propósito, porque eu já sabia que eu tinha planeado para fazer extrusão. Tanto que a extrusão foi feita. Né? Mas eu sempre faço isso daqui para ver realmente se está tendo desadaptação do alinhador ou se é o planeamento mesmo que foi feito. Isso é muito importante, porque às vezes a gente passa batido por isso. Porque às vezes a gente entra naquela modo automático de entregar alinhador, sabe? E a gente não percebe que às vezes a gente precisa realmente parar, olhar para o paciente, tirar o alinhador, colocar o alinhador, ver exatamente se está adaptado, se não está, se o posterior está adaptado, se não está. E a gente às vezes entra no modo automático, sabe? Então é muito importante essa visualização. E eu gosto muito, eu atendo os meus pacientes e eu fico lá. Se tiver que ficar 30 minutos, eu fico. Se tiver 40, eu fico. 1 hora, eu fico. Para a minha consulta inicial do alinhador, o paciente quase fica 1h30 comigo. Porque tem paciente, gente, que é muito... que não entende o que a gente fala. Não sei como. Tira por dentro. Ele está assim, ó. Não, é por dentro, mas eu não consigo. Consegue? Todo mundo consegue. Você não consegue tirar por fora. E fico, explico, e mostro para ele direitinho. Falo da caixinha. Olha, o alinhador tem que colocar na caixinha. Eu falei, você conhece o AirPod? Esse aqui é o Shure Smile Pod. Colocar o seu alinhador aqui dentro sempre. Falo para os pacientes. Por quê? Porque perdem, e perdem mesmo. Perdem, cachorro come, gato pega, já foi para a privada, já aconteceu de tudo lá no consultório. Cada hora chega uma história diferente. Então, eu acho que a gente... Às vezes, mas eu só vou entregar alinhador. Não é só entregar o alinhador. Você tem que entregar, você tem que ver se está bem adaptado, ver se os attachments estão certinho na posição, se não estão na posição, tudo isso. E esse aqui é o sorriso dela com 6 meses de tratamento. Ela falou para mim, doutora, já está bom, posso tirar. Só que essa paciente ela vai passar por uma reabilitação de toda essa borda incisal aqui. Todinha. A gente vai fazer a reabilitação dela todinha. Essa paciente era a paciente que veio daquela minha amiga que é periodontista, fez tratamento periodontal e passou para mim. E aí ela vai fazer reabilitação com estética, com resina, né, nas incisais desse dente. Só que ainda tem alguns alinhadores ainda. Ela está no 14. Deixa eu ver se eu tenho aqui o tanto de alinhador que ela vai usar. Acho que eu não pus. Não pus. Mas eu acho que ela tem uns 34 alinhadores ainda. Acho que ela deve ter uns 20 alinhadores ainda para usar. Mas tá ótimo. Realmente, se ela tivesse que tirar o aparelho, estava bom. Ela estava super feliz. Com 6 meses de tratamento, 14 alinhadores, está ótimo. Né? Para o tanto de movimento que a gente está fazendo aqui, está muito bom. Eu acho que isso aqui, né, doutora Cristiana, não requer explicações, né, sobre o Vipro, né? Eu acho que foi, como eu já falei, acho que foi a melhor coisa que a Shure Smile pôde comprar. É sensacional. O Vipro, além de ajudar na movimentação, mais ou menos, eu acredito desacreditando.
tá bem? Mas eu acho que para estabilização de caso, excelente. Densidade óssea, excelente. Dor, excelente. Libera citocina, faz a reação inflamatória, reage no ligamento, diminuindo a dor. Eu acho que isso, para mim, é sensacional. E eu uso e gosto. E se os pacientes de vocês... Pode incentivar eles a usarem, porque é muito bom mesmo. Tá bem? Aqui tem um artigo dele também que eu pus, tá vendo? Sobre... Antigamente, eu não sei se vocês lembram, mas antigamente a gente usava laser. Eu acho que usa ainda hoje, para movimentação ortodôntica. Vocês já ouviram? Porque a minha professora de especialização, ela fez uma tese onde que ela usava laser de baixa potência em movimentos ortodônticos. E melhorava a movimentação ortodôntica, dor e estabilidade. Não é? E tinha um laser que usava e fazia um laser de baixa potência e fazia também usava também para isso. E eu achava muito legal, porque muitos pacientes relatavam que os pacientes que passavam por sessão de laser terapia de baixa intensidade melhorava a dor. E o movimento também era melhor, o movimento do dente, e acelerava o movimento dentário. Uma professora minha fez essa pesquisa na USP, ela fez o doutorado dela na USP e fez essa pesquisa. E como foi na época da minha especialização, a gente acompanhou muito esse caso dela, essa tese dela. E Daniela Prado. Não é? Viu? Eu lembro. Agora tem o Vipro. E esse daqui é um caso que não está terminado. Mas o que vocês veem de diferente nesse caso? Ela tem umas facetas horríveis, tá? Eu tenho que concordar, gente. Ela vai mudar tudo isso. Exatamente. Esse caso foi feito sem attachment. Zero attachment, nada attachment. Zero attachment. Acredita? Não, né? Mas foi. Foi feito. Não terminei ainda esse caso. Recorte alto. Mas de 1 milímetro. 1 milímetro só. Porque olha o tamanho da coroa dela. Aí, como ela tinha essas facetas, para desinserção ali, ó, ia ficar complicado. Então, o que eu fiz? Eu falei, casinho protestar sem attachment, vamos embora. E aí eu fiz sem attachment. Essa paciente terminou o tratamento já. Só que eu não tirei foto dela. Porque eu não sei se eu acho... é porque eu queria descruzar um pouquinho mais essa mordida. E eu vou fazer refinamento. Porque eu sou um pouco chata, assim, para alguns casos. Aí eu falo, não, acho que eu vou refinar. Mas não precisava. Ela falou, doutora, tá bom, tá bom. Eu falei, não, mas eu quero. Para ficar bem bonitinho. E foi nada, nenhum, zero attachment, zero. Elástico usou. Mas não teve attachment. E se você reparar aqui, olha só essa, tá vendo que aqui tem uma retração gengival aqui, olha. E olha só como que tá. Olha essa meia, como melhorou. Sim. Eu não gosto muito de colocar attachment. 30% menos e a linha de corte ajuda muito. Muito. 1 a 1,5. O que eu uso é 1 a 1,5. A linha de corte ajuda muito, muito. A maioria dos pacientes que eu pego são pacientes periodontal. Porque eu trabalho muito com essa periodontista. E eu coloco, pelo menos 1 milímetro eu coloco. 1 milímetro da linha da gengiva, do zenith, né? 1 milímetro, pelo menos, eu coloco. Porque eu acho que o recortado, eu acho que ele fica muito molinho, sabe? Apesar do plástico Sure Smile não ser tão mole.
ser mais rígido. Ele é mais rígido do que se você pegar um outro alinhador e comparar, mesmo recortado do alinhador Shure Smile com um alinhador de outras marcas, você percebe que o nosso alinhador ele é mais rígido, mesmo recortado. Ele tem mais retenção e ele é mais rígido. Oi, Dani. Tá bem. Pode. Tá bom. Pronto. Vamos lá. A vista lateral, né? Lado direito. Lado esquerdo, essa é inicial e essa, olha só como melhorou. Olha aqui como melhorou tudo isso aqui, olha. Essas facetas estão horríveis, gente, desculpa. Não fui eu que fiz, tá? Mesmo porque eu nem faço isso. É que vocês não vão ver pela oclusal, então, ai, Jesus, olha isso, gente. O Alexandre Quadras quase me matou quando eu mostrei esse caso para ele. Ele, nossa, Sabrina, eu falei, professor, juro, não fui eu que fiz. E olha só, como teve uma boa expansão, teve giro. Ó, giro esse pré-molar sem atáchima. De verdade. Teve uma boa expansão. Expansão, a gente sabe que o alinhador é muito bom para expansão, né? Então... E aqui, se vocês perceberem, olha essa língua. Agora, olha essa língua. Por que aconteceu isso? A gente abriu o arco superior, a língua diminuiu muito. Muito, porque a gente melhorou o formato do arco. Então, pensa o tanto que essa paciente não está com melhor até a dicção dela, o falar dela, com essa língua menor. E ela não fez fono. Porque lá não tem muito esse costume do paciente ortodôntico ir para fono. A não ser criança. Adulto, esquece. Ninguém vai. Mas melhorou muito a língua, o posicionamento lingual dela, melhorou o formato. Olha aqui esses apinhamentos, olha aqui que belezinha. Sem atáchima. E esse paciente também está em tratamento, também sem atáchima nenhum. O que eu pus ele foi para ver o tamanho da mordida cruzada. Geralmente, a gente fala que essa mordida aqui é uma mordida muito difícil de arrumar. Por quê? Porque o último molar também está cruzado, o segundo molar. E eu falo, vou ter que colocar elástico. Mas eu não coloquei. Eu falei, deixa o alinhador funcionar, para ver se funciona mesmo, para ver se vai, para ver se descruza. E descruzou. Não sei se vocês não estão conseguindo ver aqui, né? Está muito clarinho aqui. É que aqui está o cruzado, aqui está o descruzado. Deixa eu ver se tem uma outra melhor. Esse aqui é o scanner, né? Tá vendo? E aí, o que eu fiz? Eu escaneei novamente esse paciente e falei para ele, vamos refinar. Porque vamos ver se a gente consegue abrir um pouquinho mais esse arco. E aí a gente vai refinar eu escaneei para refinar. Mas olha só, olha esse arco. E olha isso. Olha o cruzamento desse dente. E descruzou. Então, é uma mordida cruzada posterior, quando tem segundo molar cruzado, é muito difícil de descruzar. E com o Shure Smile eu consegui fazer isso. Não coloquei atáchima nesse paciente também. Usou elástico, mas eu não coloquei atáchima. Usou elástico de classe 2. Porque a linha média dele tinha um pouquinho de desvio. Então, foi classe 2 e classe 3 do outro lado. Bem pouquinho mesmo, quase no final do tratamento. Mas não coloquei atáchima nenhum e descruzou mesmo a mordida. Então, quer dizer, a gente tem que saber usar o alinhador a nosso favor também, né?
Porque a gente usa os brackets ao nosso favor, por que não usar o alinhador? A tecnologia está aí para nos ajudar. É a mesma coisa a gente usar a Edgewise até hoje. Colocar aqueles rickets, colocar aquelas dobras, não tenho nada contra. Tem muita gente que usa ainda. Em Portugal se usa muito rickets, muito, muito, muito mesmo. Eles colocam aquelas dobras, aqueles fios, tudo, usam muito mesmo. Eu acho que se a gente tem tecnologia para usar ao nosso favor, brackets para usar ao nosso favor, por que não a gente não vai usar? Não que não tenha que colocar, eu acho que tem. Tem casos que realmente precisam. Mas a gente tem que usar o que a gente tem aí, o que foi oferecido para nós, né, de descoberta, de tecnologia, de inovação. Então, eu acho que tudo é questão de bom senso, eu acho. Mas eu sou muito adepta a experimentar a tudo. Eu, quando comecei a trabalhar com o Sure Smile em 2019, eu abri a plataforma e falava assim, Jesus, isso é grego. Eu falava assim, não vou conseguir. Aí eu falava, não, eu vou. Não vou conseguir. Aí eu falava, vou. E aí eu tinha um colega, que é da Dentsply, que é o Alejandro, que ele é espanhol. E eu ligava para ele assim, Alejandro, mas isso é muito difícil, como é que eu faço isso aqui? Ele falava meio enrolado, um castelhano meio aportuguesado, porque ele trabalhou muitos anos no Brasil. Ele falou assim, então faz o seguinte, então vamos fazer pós-laboral. O que eu fazia? Eu saía do consultório, ia para uma salinha atrás do consultório e ficava mexendo no software. Gente, mas eu ficava 2 horas mexendo no software. Só que não adianta eu te ensinar você mexer no software agora e você só trabalhar com ele daqui 5 meses. Então, não vai aprender. Então, todo dia eu abria o software e mexia no software. Todo dia, todo dia, todo dia. Pegava aqueles casos demos, mexia, fazia a movimentação, mexia no dente. Todo santo dia eu mexia. Meu marido está aqui de prova para não dizer que eu estou errada, que ele falava, às vezes eu ficava altas horas, mas muitas horas da noite mexendo no software para aprender, porque assim a gente tem muitas ferramentas para fazer um diagnóstico e é muito boa a plataforma Sure Smile, gente. A previsibilidade que ele dá para a gente no caso é muito legal. É muito, eu sou suspeita, mas eu trabalho porque eu acredito no produto. Eu trabalho com a marca porque eu acredito no produto. Porque se eu não acreditasse, eu não trabalhava. Porque já trabalhei com outros que eu não gosto e não trabalho. E já neguei de fazer tratamentos com alinhadores em alguns consultórios porque eu não gostava da marca. Eu falava assim, não dá, porque eu não vou chegar no resultado que eu quero. Porque no consultório a gente não vende. Vende. A gente não está vendendo produto. A gente está vendendo nosso conhecimento, gente. Nosso conhecimento é muito caro. É muito caro você sair da sua casa de manhã, ir para o seu consultório, você ficar numa webinar de madrugada assistindo, você ficar num curso horas, você ir para São Paulo, ir para não sei aonde, para não sei aonde, para não sei aonde. Isso custa muito dinheiro, gente. Custa o seu tempo, que é muito precioso. O seu tempo com a sua família é precioso. Imagina o quanto que você gasta do seu tempo com a sua família para você fazer um curso, para você estudar, para você ficar planeando o caso. É muito importante. Então, eu acho assim que a gente vende no nosso consultório, é o que eu faço, que eu uso no meu consultório, na minha venda. Eu não tenho medo de falar preço para paciente. Falar, é tanto e acabou. Sabe por quê? Porque eu sei o quanto custa para eu falar aquele preço para ele, porque eu sei o quanto eu pago para isso. E quanto eu pago muito caro, um custo muito alto de estar. Eu trabalho em Portugal em 3 consultórios. Antes eu trabalhava em 4. Eu trabalhava no Algarve, que são 5 horas da minha casa. Eu ia de carro e voltava. Eu trabalho até hoje na Ilha dos Açores. A Ilha dos Açores é uma ilha que fica no meio do Atlântico. Fica a 4 horas dos Estados Unidos e 2 horas de Portugal. Trabalho em Leiria, que é 1h30 da minha casa. E trabalho no Porto, que é onde eu moro, e trabalhava em Lousada, que é 40 minutos da minha casa. E aí eu decidi falar assim, gente, eu preciso centralizar um pouco isso, porque eu estou ficando muito fora da minha casa. Eu tenho uma filha de 6 anos e um pequeno de 10. E hoje eles me requerem em casa. Pronto. E aí eu viro para o paciente e falo, olha, custa, 4.000 euros um alinhador.
Olha, então, custa 4.000 euros um alinhador. Já baixa a cabeça, né? Custa com medo de falar preço. Custa 4.000 euros um alinhador. Não, custa 4.000 euros. Sabe o que custa 4.000 euros? Custa 4.000 euros eu sair da minha casa, pegar um avião, 2 horas e meia de viagem de avião, chegar aqui, ficar a semana inteira trabalhando, longe da minha casa, dos meus filhos, para vir aqui falar para você que custa 4.000 euros um alinhador. E custa, porque custa muito para mim. Custa mais para mim do que para você que vai pagar 4.000. Entendeu? É mais ou menos assim que eu faço, que eu levo. Porque se eu não fizer isso, eu falo, gente, tem paciente que fala, é caro. É caro. Sabe quanto que é o caro que eu pago, o preço que eu pago para estar falando para você que isso é caro? Muito. Então, acho que a gente não tem que ter medo de falar valores. E preço, tem que falar. Olha, custa tanto, porque eu vou fazer isso, isso, isso. Você está vendendo o teu conhecimento. Gente, que é a coisa mais importante que o teu conhecimento. Ninguém rouba o teu conhecimento. Ninguém rouba o teu conhecimento. Pode roubar tudo, menos o teu conhecimento. Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente está com um produto prime, um produto de primeira linha. E, lógico, quando você entrega um alinhador, você tem que fazer toda aquela coisa de entregar um alinhador, porque é um preço alto. O paciente tem um custo alto disso, né? Então, faz, mas, lógico, você pode fazer isso, mas você também sabe o quanto que você paga para fazer isso. Que tem gente que paga muito alto, um custo muito alto, um preço muito alto, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que... Eu entrei um pouco nessa coisa de venda também, mas eu acho que é importante também falar sobre isso, porque muitas vezes a gente tem medo de falar preço para paciente, não pode ter medo de falar preço para paciente. Acho que o paciente tem que estar ali... Se o paciente abriu a porta do teu consultório e entrou e sentou na sua cadeira, ele sabe que ele vai ter que pagar. Ele sabe quem é você, sabe quanto custa o teu trabalho, sabe como que você estudou, como que você trabalhou, como você trabalha. Porque ele não vai bater na porta e entrar e falar, olha, eu bati aqui na porta aqui na frente e eu entrei porque eu queria ver quanto custa aí um tratamento. Ninguém vai fazer isso. Hoje em dia, eu acho que hoje em dia ninguém mais faz isso. Antigamente até tinha aquelas clínicas que entravam, mas eu acho que hoje em dia todo mundo, acho que a maioria dos dentistas hoje estão prime. Tá todo mundo se especializando. É o que eu falo. Lá em Portugal, eu falo assim, todo mundo fala assim, pô, vocês brasileiros são muito bons no que vocês fazem. Eu falei, sabe por que a gente é muito bom? Porque a gente mata um leão por dia no Brasil. Porque você é bom, mas existe o outro que é muito bom, 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 o outro que é muito bom. Todo mundo é muito bom. Então, você tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, tem que ser muito bom, quanto os outros são muito bons. Então, é essa questão que eu quis entrar. Desculpa ter entrado nessa questão, mas eu acho muito importante também, porque, afinal de contas, a gente está vendendo um produto que é um produto muito, muito bom e caro. Então, a gente tem que saber também vender esse produto caro. E a gente não vende o produto, a gente vende o nosso conhecimento, que é muito mais caro do que qualquer produto que a gente venda no nosso consultório. Tá bem? Pronto, voltamos ao assunto, desculpa. Aqui são alguns artigos que falam sobre as previsibilidades dos movimentos. Tá bem? Então, aqui, a extrusão é um movimento que tem 30% de previsibilidade. Isso aqui são os artigos que têm científicos que comprovam alguns tipos de movimento. Alguns eu concordo, outros não concordo muito, porque eu acho que tem uns que a gente consegue um pouquinho mais do que eles dizem. Tá bem? Rotações puras, 36%. Né, tanto pré-molares e incisivos laterais, que são os dentes mais difíceis de rodar. O lateral, porque ele é muito pequenininho, e o pré-molar, porque ele tem é muito curta, né, a coroa clínica, então é mais difícil de girar. Tipping, que é uma coisa que a gente, né, com a alinhadora, a gente tem que, às vezes, trabalhar bastante, isso eu concordo bastantão, e as intrusões também por causa do plástico, né? Mas 45% até que é uma porcentagem boa para alinhador. E aqui a gente fala um pouco do material do Sure Smile, né? Do plástico do Sure Smile, né? É um plástico que ele tem muita clareza e tem durabilidade. Então, você usa o alinhador não mancha, não cora. Eu estou usando e faço essa comparação. E, às vezes, eu fico 10 dias com o alinhador, quando eu tiro o alinhador, está super translúcido, super limpinho. Fica aquela coisa mais bonita de se ver, né? Porque, às vezes, você tira o alinhador, aquela coisa baça, branca. E o Sure Smile é difícil, não fica assim. Mesmo tem pacientes que são meio porquinhos, né? Que não escovam muito bem o alinhador, normal.
Não escova nem os dentes, vai escovar o alinhador? Para quê, né? E aí, mesmo assim, fica aquela coisa, mas não fica aquela coisa meio com aspecto ruim, sabe? E fala sobre as suas características térmicas. É bem legal esse artigo. E esse artigo também, como a gente está na Dentsply Cerano, a Dentsply Cerano é uma empresa que ela leva muito para o lado de preservação, né? E aqui esse artigo diz também como você não usar mais, depois do uso do alinhador, aonde você vai colocar esse alinhador? Então, esse artigo fala sobre isso, sobre a consciência do dentista, por exemplo, na reciclagem, levar para uma reciclagem, realmente jogar num lixo específico, não jogar em qualquer lugar. Então, esse artigo também fala sobre isso, e eu acho que a nossa empresa fala muito sobre a ecologia, sobre preservação, e eu acho muito importante essa conscientização. Os meus pacientes, eu peço para eles trazerem todos os alinhadores. Eu falo, não joga fora. Eu peço para eles trazerem os alinhadores e eu mesmo faço o descarte em um lixo correto, de plástico. Num lixo reciclável, lá no consultório. Lá, não sei se aqui também deve ter, mas lá a gente tem aquele lixo amarelo, lixo verde, lixo azul, lixo não sei o quê, que a gente faz separação de lixo. Até nas casas a gente tem isso. Então, a gente faz separação de lixos. Então, eu peço para trazer e eu descarto num lixo plástico. Tá bem? E esse artigo fala sobre isso, é bem legal. Ele fala sobre as propriedades do plástico do Sure Smile, do Isix. E aqui, isso aqui é uma opinião minha sobre o que eu acho de tudo isso que a gente falou aqui. Que a união do conhecimento técnico com o científico, com a inovação na ortodontia digital, permite uma abordagem mais precisa e personalizada, resultando em maior segurança e eficácia nos tratamentos dentários, nos tratamentos ortodônticos. Então, eu acho que se a gente unir o nosso conhecimento técnico com o científico, eu acho que a gente consegue bons resultados. E foi o que eu falei, a eficácia sempre é em primeiro lugar, porque não adianta você ter custo se você não tem um bom resultado. Tá bem? Essa aqui é a equipe Sure Smile Ibéria, Europa. Tá bem? Esse aqui são todas as pessoas que fazem parte da nossa equipe, que trabalham com Sure Smile na Europa e que a gente batalha bastante para que Sure Smile cresça e que tenha bons resultados. Então, esse aqui foi num Sure Smile in Focus, foi em Madrid, onde todos nós palestramos e falamos sobre Sure Smile, mostramos nossos casos, muito legal. A gente vai trazer esse evento aqui para vocês, né? Né, Lívia? Né, Pablo? E aqui é minha família. Esses aqui são os meus irmãos, minha mãe e meu pai, meus filhos. Isso aqui a gente estava em Chamonix, esquiando. Eles adoraram, amaram. E esses daqui é o meu sogro, o pai do meu marido, e a madrasta do meu marido, que é uma pessoa muito querida, que eu guardo no meu coração. Gosto muito dela, e ela é madrinha do meu filho. Por incrível que pareça, é uma madrasta, mas é uma madrasta boa. Não é a madrasta da Cinderela. E esse aqui é um QR Code, para quem quiser saber mais sobre Sure Smile. Pega esse QR Code e a gente vai falar tudo sobre Sure Smile, que vocês precisarem fazer, falar, saber. A Dani está ali também para nos ajudar, né, Dani? Dani é top aqui. E o meu muito obrigado. Essas aqui são as minhas redes sociais, se vocês quiserem me seguirem. Lá tem alguns casos que eu posto diariamente. Toda semana eu posto um caso diferente sobre Sure Smile. Também posto de ortodontia. Eu não faço só Sure Smile, gente. Eu não faço só alinhador. Eu faço também ortodontia convencional, não brackets. Eu faço autoligáveis. Gosto muito de padrão classe 3, adoro tratar padrão classe 3. Lá, se vocês veem, tem muitos pacientes classe 3 lá tratados com bracket convencional. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui para responder as perguntas. E espero que vocês todos façam Sure Smile. Se quem não fez, faz. Quem vai fazer, não vai, façam, porque realmente funciona. Funciona de verdade, gente. Eu sou uma apaixonada por Sure Smile. De verdade. E o meu muito obrigada por vocês estarem aqui hoje.